Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago, eu sou professor de vocês de Quântica 1. Estou vendo que tem muita gente aqui no curso, estou vendo aqui 17 participantes, e eu acho que eu não conheço a maioria de vocês. Então, como hoje é a primeira aula, e como vocês são novos para mim, eu queria pedir para quem puder, quem quiser, obviamente não é obrigado, mas se quiser ligar a câmera, se apresentar, acho que seria legal para a gente se conhecer. Acho que isso ia tornar o semestre bem mais interativo, digamos assim, né? Já que a gente vai ficar aqui online o semestre inteiro mais uma vez, então seria legal se cada um desse um oi, assim, desse apresentar à vontade. Acho que seria interessante. Estou vendo muita gente nova. Legal. Bom, eu vou começar me apresentando, então. Eu sou o Thiago, eu sou professor do Departamento de Física. Eu tenho dado essa matéria de Mecânica Quântica 1 já há alguns anos, então vocês não são a primeira turma. Eu sou físico experimental, mas eu também gosto de fazer teoria, então eu faço um pouco dos dois. E atualmente eu coordeno o laboratório de informação quântica e de ótica quântica lá da PUC, que vocês estão convidados a conhecer, eventualmente, quando a gente puder voltar a frequentar o campus de forma generalizada. Então, quem quiser se apresentar, gente, meio de uma forma anárquica, assim, por favor, fiquem à vontade. Vai ser legal para a gente se conhecer. Só para esclarecer, eu peço isso porque, assim, cara, são 2 anos dando aula online, falando pro vazio, entendeu? Então, assim, melhora muito a minha experiência como professor, acho que quebra o nosso gelo, vocês podem se sentir à vontade para conversar comigo e se conhecer também. Então, acho que isso é uma coisa boa. Então, por favor, gente, fiquem à vontade. Bom, meu nome é Raquel. Eu, na verdade, faço química, mas eu decidi pegar a matéria porque gosto muito. Na verdade, tem várias matérias da física que eu tenho vontade de puxar. Eu estava pensando em puxar a estrutura da matéria. Uhum. Já até pensei se, na verdade, porque eu sei que tem uma professora do departamento de física que ela é formada em química, mas ela foi pro... É a Carla. Eu acho que ela mesma. Até mandei um e-mail para ela, porque eu estava pensando em talvez fazer um mestrado na física também, Legal. mas aí eu não sei ainda. Ah, maneiro. Que bom, Raquel, que você puxou mecânica quântica. Eu também me interesso por química, apesar de não saber nada. Meu treinamento em química é muito ruim, mas eu acho que a gente tem que conversar mesmo. Bem-vindo. Obrigada. Tá, eu acho. Eu sou a Isabela. Eu faço física e engenharia química, então eu acho que eu tô numa situação parecida com a da Raquel. E atualmente eu estou trabalhando com ótica quântica, A Isabela está lá. com o Thiago. E eu tô no 6º período de física. É isso. Legal. Bem-vindo, Isabela. Quem mais, gente? É aquele momento. Vamos se soltar, pode se soltar. É tipo um teatro aqui, sei lá. Vamos fazer. Meu nome é Antônio Lívio, eu estou iniciando o mestrado agora, a minha área é teórica, sou formado em física, e basicamente isso. Legal. Bacana. Bom, acho que eu posso ir também. Meu nome é Alejandra, eu faço engenharia de materiais e nano, eu estou no meu último período, escrevendo TCC e tudo. E, enfim, foi uma coincidência muito louca das matérias de eu pegar quântica no último período, porque é uma matéria que eu me interesso muito, assim, eu leio muito livro sobre isso, e acho que é isso. Legal. Bacana. Quem mais, gente? E eu fiz uma matéria com você já, que foi a computação quântica.
Ah, você fez. 20.2. Ah, maneiro. Sim, foi muito legal. Ah, que bom que você gostou. Legal. Pois é, essa matéria ela estava cheia naquele período, esse período ela está meio vazia, a gente ficou preocupado. Mas, enfim, legal, que bom que você gostou. Né? Oi, gente. Eu sou a Bia. E assim como a Alejandra, eu também sou de materiais. E, bom, acho que é isso. Legal, bem-vindo. Boa tarde, gente. Eu tô com um problema na câmera, mas eu sou que nem o Lívio, eu sou estudante de física, na verdade, eu me formei em física, e estou entrando agora no mestrado. Eu sou experimental também, mas a minha área experimental é mais voltada para dispositivos, né, poliméricos, trabalhando com eletrônica orgânica, voltado mais para a instrumentação em si. Prazer conhecer todo mundo. Legal, obrigado. Eu sou Bom dia. Bianca, eu sou da física também, estou no mestrado também. Bem-vindo. Também. Bom te ver. Oi, gente. Sou o Juan David, da Colômbia. Eu sou formado em Física e sou no mestrado em Física. Legal. Bem-vindo, Juan. Oi, gente. Eu sou Lisandra. Eu estou entrando agora no mestrado em Física e eu sou formada na licenciatura em Física pelo CEDERJ. Eu estou com o professor Armand aqui em astropartículas. Legal. Você está fazendo mestrado? Isso. Legal. Bem-vindo. E aí, pessoal? Eu sou o João, me formei em Física na UERJ, agora estou entrando aqui na PUC no mestrado. Também sou aluno do professor Armando, então acho que eu vou conhecer a Lisandra aí. E estou começando agora. Então... Maneiro. Bem-vindo à PUC, João. Obrigado. Meu nome é Ian, eu estou na graduação ainda. Eu já conheço o Thiago, né? Acho que já passei no laboratório dele algumas vezes. E é isso. Legal. Bem-vindo, Ian. Valeu. Mais alguém, gente? Boa tarde. Eu sou a Vanessa, estou no segundo período agora no mestrado em Física. Sou licenciada em Física pela Rural e vou trabalhar com a professora Isabel. Legal. Bem-vindo à PUC também, Vanessa. Oi, eu sou a Carolina, também sou de Física, sou aluna da Carla e estou cursando novamente. Valeu, Carolina. Bom te ver também. Mais alguém, gente? Do pessoal que está aqui aparecendo, acho que foi todo mundo. Se alguém quiser falar e não quiser ligar a câmera, tudo bem também, só falar. Ou tudo bem, se não quiser falar também, não tem problema. Mas é que eu acho que é legal, só para a gente se conhecer uma vez, pelo menos no início do período. Mais alguém? Bom, então foi muito bom conhecer vocês, gente. Acho que vai fazer diferença para mim e vai fazer diferença para vocês também, para vocês saberem quem são os seus pares, né, que estão fazendo a matéria. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui e vou começar a falar de coisas gerais, tá, da matéria, assim, algumas tecnicalidades sobre o curso. Então, deixa eu ver. Compartilhando. Vocês conseguem ver a minha tela? Estão vendo? Legal. Uhum. Sim, está dando para ver. Então, essa aqui é a mecânica quântica 1, né? Tem sigla dupla, né? Vale para pós-graduação, pessoal que está ingressando aí no mestrado, às vezes até no doutorado, e para a graduação também, né? Então, alguns detalhes técnicos sobre a matéria, né?
Então, a primeira coisa são os livros que a gente usa, né, referências. Então, as referências são as seguintes. Ah, bom, em primeiro lugar, obviamente, eu vou dar aula para vocês aqui pelo Zoom, né? Toda a PUC está pelo Zoom, por enquanto, ainda não voltou a ter aulas lá presencialmente. Eu espero que no futuro próximo a gente possa vir a se encontrar em pessoa lá nos corredores da PUC. Então, aqui, a aula vai prosseguir da seguinte forma. Eu vou fazer o seguinte, antes das referências, né? O formato do curso, de uma maneira geral. Então, o formato é o seguinte. É pelo Zoom, né? Que nem a gente está agora. A gente tem 2 aulas semanais. Terça e quinta, né? E eu tenho feito, e acredito que tem sido uma boa coisa, o pessoal pelo menos nunca reclamou disso, eu acho que é uma coisa legal, que é o seguinte, na terça-feira, eu proponho a gente ter uma aula ao vivo. Okay? E na quinta-feira, uma aula gravada, que eu vou gravar para vocês, toda quinta-feira, uma aula nova gravada. E essa aula vai ser postada no nosso canal do YouTube. Então, eu tenho feito assim, eu prefiro, porque como a turma não é muito grande e a gente tem um contato mais próximo, né, eu tenho essa liberdade. Em geral, a gente tem lá o EAD da PUC, que é aquela página lá, ead.puc-rio, uma coisa assim. E aí os materiais dos cursos, em geral, são postados lá. Mas desde o início desse formato online, eu fiz assim e tem funcionado. Então, a gente tem um canal no YouTube, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é esse aqui, ó, chama QStuff. Depois eu vou passar o link para vocês com cuidado. E eu posto todas as minhas aulas aqui, ó. Se vocês forem olhar, tá meio bagunçado agora, eu tenho que organizar as playlists, porque tiveram novos cursos, enfim. Tem um monte de coisa aqui que ainda tem que ser categorizado bonitinho. Mas, em geral, durante o semestre é muito fácil de seguir, porque eu nomeio os cursos, né? Então, por exemplo, semestre passado, eu dei curso de Mecânica Quântica 1 e de Biofísica. Então, teve aqui MQ1 para Mecânica Quântica 1 e Biofísica para Biofísica. Então, era só as pessoas olharem, né? Toda semana tem updates novos, né, de novas aulas. Então, é só você olhar lá, naquela semana, se o rótulo da aula é mecânica quântica ou se é outra coisa, e só você clicar e assistir. Okay? Então, tem um monte de aulas aqui já. Ó. Quem quiser tomar a liberdade de assistir, fica à vontade também. Inclusive, tem o curso de mecânica quântica 1 do período passado. Eu tinha me questionado, eu fiz uma autorreflexão se eu ia reaproveitar os vídeos do semestre passado ou não. E eu decidi que eu não vou fazer isso. E a razão pela qual eu não vou fazer isso é porque eu acho que cada curso, né, cada vez que você dá a matéria, mesmo que seja a mesma matéria, vai ter um ritmo. Né? Depende da turma, depende de um monte de coisas. Então, seria não natural adaptar o ritmo do período passado ao ritmo de vocês, que eu não conheço ainda. Então, acho que é justificável e vale a pena fazer tudo meio que do zero, né? De novo, para vocês. Então, essas aulas vão ser, naturalmente, vai seguir o mesmo programa, né? Basicamente a mesma coisa, com pequenas modificações naturais. Às vezes eu posso decidir falar mais de uma coisa, menos de outra. Mas a gente vai ter vídeos novos, tá? Mas isso não significa dizer que os vídeos antigos não sirvam. Vocês podem olhar lá também, quem quiser maratonar lá, assistir à vontade, tá livre. Tá? Tem vários cursos aqui, tem cursos de várias coisas, se você for lá para trás, tem cursos, esses átomos aqui são um curso de estrutura da matéria 2 que eu dei ano passado,
Tem curso de informação quântica, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. No começo era meio arcaico, tinha um quadro, não tinha essa forma digital de dar aula e tudo mais. Então, eu vou mandar para vocês esse link, né? Mas é importante a gente entender isso, que toda semana tem 2 aulas, uma aula é ao vivo e a outra aula é gravada. Essa aula ao vivo, ela é a oportunidade de vocês de tirarem dúvidas e de discutirem a matéria comigo. Eu acho que é um momento bom para isso. Então, eu vou começar toda a aula nova, ao vivo, abrindo para perguntas e dúvidas. E aí, quem quiser, quem tiver dúvidas, a gente pode passar pelas dúvidas, igual a gente faria num curso presencial, né? E aí, se não tiverem dúvidas, eu vou continuar avançando a matéria ao vivo, nesses dias. Tá? E aí, na próxima aula, vai ter uma aula gravada que vocês têm a liberdade de assistir, pode assistir quando vocês quiserem. Okay? E aí eu combinei da gente ter uma monitoria de quântica. Okay. A monitora desse semestre é a Thaís. Deixa eu ver se eu acho. Eu não me lembro o sobrenome dela agora. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Bom, eu estou sem o sobrenome dela aqui, mas eu posso passar essa informação para vocês depois. Thaís. O nome dela é Thaís. Ela é aluna de pós-graduação na PUC também. Então, ela está fazendo estágio de docência, então ela é a monitora de quântica. E a Thaís vai responder dúvidas de vocês, vai estar lá disponível num certo horário para responder as perguntas que vocês tiverem sobre as aulas e sobre eventuais listas de exercícios e tudo mais. Okay? É a Thaís Cristina, no caso, o nome dela. Thaís Cristina. Isso. Tá bom. Obrigado. Valeu. Por nada. É porque eu também não conheço ela, porque eu nunca vi ela. Então, é todo mundo muito novo para mim. E aí, o que eu tenho feito, que tem dado certo, né, é que o horário da monitoria ele fica sendo o horário dessa aula de quinta-feira. Então, quinta-feira, de 1 às 3, vocês podem se reunir com a Thaís, ela vai estar disponível toda quinta-feira para tirar dúvidas para vocês. Okay? Funciona direito porque esse horário já é o horário de quântica mesmo, então não é para ninguém ter nada nesse horário. Se você tiver que coordenar um horário diferente, vai ser o caos. Por experiência própria, eu posso dizer para vocês, cada um pode num horário diferente, ninguém pode, é impossível condensar todo mundo no mesmo horário, mas fazendo desse jeito, como isso daqui já é o horário da matéria, vocês ficam já garantidos de assistir a matéria, assistir a monitoria, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem ir na monitoria, também não é obrigatória, vocês podem assistir a aula gravada no YouTube. Né? E quem quiser ir na monitoria pode assistir depois. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer fazer algum comentário? Perguntas? Bom, vamos lá, então. Então, como é que é o esquema de notas, né? Bom, primeiro, tem listas de exercícios que eu vou passar para vocês ao longo do semestre. Em geral, entre 2 e 3 listas ao longo do semestre. Okay? Eu não gosto de cobrar lista. Eu não gosto de falar para vocês, me devolvam a lista e aí vai valer ponto. Mas eu recomendo fortemente vocês fazerem as listas, porque as listas refletem os exercícios que vão cair na prova. E aí vai ajudar bastante vocês e vocês vão poder ver se vocês estão realmente entendendo a matéria, se a coisa está fluindo e tudo mais. Então, tem isso. E a avaliação são 2 provas. Espera aí que todo ano é isso, o computador está cheio de coisa, então ele fica meio que travando. Vamos ver se ele resolve voltar a funcionar aqui. Então, a avaliação... Espera aí, gente, que o computador resolveu parar de funcionar. Deixa eu fechar o máximo de coisas que eu puder aqui.
Ver se eu fecho algumas coisas. Então, a avaliação são 2 provas, P1 mais P2, dividido por 2. Essa aqui é a média final. Então, simples assim, tá? Eu tenho feito provas... eu tenho feito provas que é como se fosse uma lista de exercícios, eu dou para vocês têm 24 horas para fazer, e aí vocês me devolvem no dia seguinte. Eu não sei se eu vou manter esse formato, porque isso está sendo discutido entre os professores, e existe uma corrente de pensamento, existe uma pressão grande para que a prova seja monitorada mesmo no formato online. Então, os alunos seriam obrigados a ligar a câmera, e aí um inspetor, que no caso seria eu, ficaria olhando as pessoas fazerem a prova durante 2 horas, e aí vocês devolvem a prova depois dessas 2 horas e eu corrijo. Eu não gosto muito disso, porque, não sei, a gente está num formato online, né? Então, assim, é uma coisa natural, sei lá. A gente não tem controle sobre... Não dá para querer ter controle, né? E eu também não concordo muito, apesar de eu achar que é legal vocês ligarem a câmera para a gente ter esse convívio e conversar e se conhecer e tal, eu acho que a gente não deveria obrigar as pessoas a ligarem a câmera se elas não quiserem. Mas, enfim, eu vou deixar isso em aberto por enquanto, que nem eu deixei no período passado. No período passado foi nesse esquema de 24 horas. E, assim, eu, sinceramente, acho que está tudo bem ser assim, mas a gente vai conversar entre os professores e a gente vai ver como é que vai ser quando a gente definir os dias das provas. Eu gosto de deixar os dias das provas também um pouco soltos por enquanto. Então, a gente vai marcar esses dias ao longo do período, porque vai depender do andamento da matéria, vai depender do quão rápido a gente progride e tudo mais. Tá? Então, eu vou deixar essa informação meio vaga por enquanto. Mas, assim, é uma coisa, assim, digamos, entre 1 mês e meio e 2 meses. A cada 1 mês e meio e 2 meses, a gente tem uma prova, mais ou menos. Então, daqui a 1 mês e meio ou 2 meses, no máximo, a gente teria a nossa primeira prova. Depois de umas, sei lá, 7, 8 aulas, digamos assim. Só para dar uma estimativa. Sobre a avaliação, as provas, se eu fizer nesse formato 24 horas, né, que vocês têm 24 horas para fazer a prova e me devolver, eu não tenho controle. Então, a única coisa que eu peço é que vocês levem o negócio a sério e tentem fazer a prova individualmente, né? Até porque dá para saber quando as provas são feitas em conjunto. Se você pegar 2 provas que foram feitas junto, fica meio que óbvio assim, que as pessoas fizeram juntas. Porém, eu não coloco restrições sobre o que vocês podem olhar, porque eu não vou estar com vocês, então vocês podem olhar a internet. Então, não tem problema. Vocês podem olhar o livro que vocês quiserem, vocês podem olhar a Wikipédia, vocês podem olhar a internet. E eu acho que está tudo bem, porque, assim, sinceramente, eu me garanto em fazer uma prova que não importa o que vocês olhem na internet, se vocês não estudarem, não sabem a matéria, vocês não vão conseguir fazer. Então, é meio que irrelevante isso de falar, não pode consulta, até porque eu não vou estar lá. Vão ter um Big Brother que fica monitorando vocês o tempo inteiro. Então, assim, é livre nisso. Isso pode ajudar até certo ponto, mas, obviamente, a prova é construída de um jeito que, se a pessoa não se dedicou, e não estudou e não correu atrás, a pessoa vai ter uma nota correspondente a isso, claro, porque é justo, né? É assim que funciona, a gente tem que dar uma nota no final. Então, esses são detalhes gerais da coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Vocês podem falar a hora que vocês quiserem. Vocês estão livres para ligar o microfone e me interromper, se perguntar. A gente está aqui para isso. Então, fiquem à vontade, gente. Eu tenho uma pergunta. Fala. A gente precisa especificamente fazer a prova em folha física e enviar? Ou a gente pode usar aplicativos tipo o GoodNote, OneNote, para fazer na mesa digitalizadora direto? Não, você pode fazer como você quiser. Pode fazer
fisicamente à mão, pode escanear as folhas, pode usar aquele aplicativo Chem Scanner, que o pessoal tem usado, né? Pode fazer no GoodNotes, pode fazer no Inkscape, se quiser, é livre, tá? A única coisa que eu peço, que facilita muito a minha vida, obviamente, facilita a vida de vocês também, porque quanto mais fácil de corrigir a prova, assim, melhor para vocês, porque no sentido de... Tipo, sabe aquela coisa, se vier um monte de confusão, assim, de garrancho, que não dá para tirar, não dá para entender nada, isso é automaticamente zero, tá? Porque se não dá para entender a informação, então não tem como avaliar. Mas a única coisa que eu peço, além dessa coisa da organização, não importa se é à mão, se é digitado, se é LaTeX, não importa. A única coisa é que seja um arquivo, de preferência PDF único. Tá? Então, todas as folhas da prova, com os cálculos relevantes, as justificativas das questões, que seja enviado num arquivo, porque já aconteceu antes das pessoas enviarem trocentas folhas separadas, entendeu? E aí fica difícil, porque tem que ficar lembrando, procurando, aí às vezes você quer voltar no início da questão para ver se a pessoa entendeu alguma coisa, e aí tem que ficar indo naquela folha, um arquivo PDF único, limpo, resolve tudo. Beleza, obrigada. Nada, obrigado pela pergunta. Eu vou fechar a janela aqui, porque está tendo uma obra aqui. Esse é o problema de dar aula em casa, que você não controla os seus vizinhos. Bom, então, tem isso. Mais alguma dúvida, gente, sobre essa questão técnica, burocrática? Então, acho que tá claro, né? Thiago, eu tenho uma pergunta. Fala. As aulas de terça-feira também vão ser gravadas e colocadas no YouTube? Boa pergunta. Sim. Que nem eu estou gravando agora, essa aula aqui no final já vai para o site lá, para a página do YouTube, e vai ficar sempre lá. Então, se alguém faltar, não chega a ser um grande problema, porque você pode ir lá no YouTube e assistir. Certo? Beleza, obrigada. Nada? Então, isso é uma boa pergunta, realmente. Então, as 2 aulas vão parar no YouTube, toda semana. Eu procuro ser bem assíduo com isso. Então, assim, logo que acaba a aula, no mesmo dia, assim, talvez no máximo algumas horas depois, eu procuro já botar lá e aí fica lá para vocês. Beleza? Tudo bem, gente? Então tá. Livros, né? Bibliografia, né? Referências. Referências bibliográficas. Então, a gente tem um livro oficial do curso, né? Que é o livro do Shankar. Se chama Principles of Quantum Mechanics. Ele é um livro vermelho. Eu estou vendo aqui se ele está aqui, mas o meu, eu acho que eu levei de volta para a PUC. Eu posso trazer ele na aula que vem para vocês verem, mas ele é um livro grosso, assim, mais ou menos desse tamanho, vermelho. É escrito Principles of Quantum Mechanics e o autor é Shankar. Tá? Então, esse é o livro oficial. Tem sido o livro oficial na PUC há anos já. Eu, quando fiz graduação na PUC, há muitos anos atrás, usei esse livro e é um bom livro introdutório para o assunto, certo? Então, eu recomendo vocês lerem ele, ok? Mas tem uma série de opções de livros. Quem quiser pode procurar outros livros. Sei lá, tem o livro do Griffiths, de Mecânica Quântica, que também é um livro bom. Ele é um pouco mais simples. Deixa eu ver, eu sempre erro o nome desse cara, mas eu acho que escreve assim. Griffiths. Se chama Quantum Mechanics. O nome dos livros não é muito criativo. Não tem muito como mudar disso. Mas Quantum Mechanics. Quantum Mechanics. Bom, tem uma diferença básica entre esses livros, né?
que é a seguinte: esse livro aqui, ele usa a notação de Braille-Cat, que é uma coisa que a gente vai usar ao longo do período. E esse livro aqui não usa Braille-Cat. Essa notação que a gente vai aprender ao longo do período. Então, tem uma diferença bastante importante entre esses dois livros. Esse livro ele é pensado para ser uma introdução da introdução, digamos assim. Então, ele é uma coisa bem mais simples, mas ele é um recurso valioso, porque, às vezes, se alguma coisa não ficar clara, você pode ir nele e procurar lá, e é muito claro em vários pontos. Assim. Então, vale a pena dar uma olhada. Esse livro aqui também é bem claro, bem didático, né? Mas ele é bem extenso, então ele fala muito, tem muito texto e tudo mais. Então, assim, depende de cada um, né? Cada um pode escolher o que quiser. Tem um outro livro que eu não recomendo como uma introdução, mas alguns de vocês que já sabem de mecânica quântica podem querer dar uma olhada, que é o livro do Weinberg, que morreu agora, né, infelizmente. Morreu uns meses atrás, Steven Weinberg. E, cadê ele? Aqui, Lectures on Quantum Mechanics. Lectures on Quantum Mechanics. Então, é um livro lindíssimo. Não é um livro fácil, não é um livro introdutório, então, se você está vendo o assunto pela primeira vez, eu não recomendo você tentar aprender por ele, mas quem já sabe do assunto e quem quer se aprofundar um pouco mais, é um bom livro para olhar. Várias coisas que eu não sei, que eu estou interessado, eu procuro lá às vezes e tem. E, assim, é o estilo do Weinberg, né? Ele tem esse estilo bem, como é que pode dizer assim, bem eloquente e elegante, e vai nos primeiros princípios de tudo, simetrias e tudo mais. Assim, só para botar em contexto para vocês, não é um bom livro para aprender, porque o primeiro problema que ele resolve é o átomo de hidrogênio, logo de cara, então ele já chega com o pé na porta, já falando, então agora vamos resolver o problema mais básico da mecânica quântica, que é o átomo de hidrogênio, e só para dar uma ideia para vocês, o átomo de hidrogênio é a última coisa que a gente vai ver no curso. Então, a gente vai gastar um semestre inteiro preparando o terreno para, no final, estudar o átomo de hidrogênio. Então, não é um bom livro introdutório, mas é um livro também valioso, se você quiser estudar o assunto com um pouco mais de profundidade. E eu sempre recomendo também, porque eu acho que é legal, né? Vocês são físicos e químicos e cientistas de uma maneira geral, então vocês devem ter um interesse genuíno nesse negócio e na história do negócio também. Então, acho que vale a pena dar uma olhada no livro. De novo, esses dois aqui não são uma referência oficial, tá? Eu não vou seguir nada deles, mas eu estou recomendando só para quem quiser ler, para quem quiser dar uma olhada. Tem o livro do Dirac, se chama Principles of Quantum Mechanics. Igual ao Shankar. Então, ele é um livro fininho também, que também não é um bom livro para você aprender o assunto, mas é interessante o suficiente para quem quiser dar uma olhada, principalmente nos primeiros capítulos, né? Ele dá uma perspectiva histórica incrível, assim, porque é um dos caras que foi responsável pela criação da mecânica quântica, falando sobre a teoria. Então, esse livro é dos anos 30, sei lá, 1932. Então, é tipo você fazer um curso sobre literatura inglesa e, sei lá, você vai vou aprender pelo Shakespeare. Então, sei lá, você pega direto o texto do Shakespeare e tenta abstrair toda a matéria dele. Não funciona muito bem, mas é um exercício legal de fazer, vale a pena. É um livro lindíssimo, assim, ele fala sobre os fundamentos da mecânica quântica e é muito bem pensado.
cada palavra lá está colocada lá porque só podia ter aquela palavra ali para construir aquele raciocínio específico. Entendeu? É um livro muito bem feito. É um marco da história da humanidade. Assim. Então, quem gosta de história, quem gosta de ver as coisas do ponto de vista original, de como elas foram pensadas, eu recomendo dar uma olhada nisso. Ok? Alguma dúvida, gente, sobre os livros? Então, assim, resumindo, a gente vai seguir oficialmente esse cara daqui. Nem tudo que eu for falar vai seguir linearmente esse livro. Então, os meus cursos, geralmente, eles não são uma cópia do livro. Assim. Isso é uma questão de estilo, né? Algumas pessoas não gostam disso. Outras pessoas gostam. Eu acabei fazendo assim porque eu gosto de dar vocês vão ver, eu gosto de dar vários pontos de vista diferentes e geralmente não dá para encontrar um ponto de vista só num livro, então eu acabo catando coisa de várias referências. Eu procuro falar para vocês, isso aqui eu peguei não sei onde, isso aqui veio daqui, isso aqui veio dali, vocês podem ver. E vocês podem sempre me perguntar também, ok? Mas oficialmente esse aqui é o cara, esse livro aqui. Alguma dúvida, gente? Tá. Um comentário óbvio final, que eu vou escrever bem grande aqui. Isso é muito importante. Leiam algum livro, tá? Por favor, gente. Vocês têm que ler algum livro. Vocês não podem deixar de ler. Então, assim, esse curso, ele é um curso... Eu não quero assustar ninguém, mas ele é um curso difícil. Porque ele usa vários conceitos básicos que vieram até aqui sendo construídos por vocês, sei lá. Por exemplo, a gente vai usar todos os cálculos, a gente vai usar toda a álgebra linear, a gente vai usar tudo que a gente sabe de física e mais um pouco, e a gente vai precisar de tudo. Não tem nada que a gente não vai usar agora. Tá? Então, é muito importante correr atrás de eventuais buracos que a gente possa ter no nosso entendimento das coisas. E a única forma de tapar esses buracos é lendo, estudando, pensando e fazendo exercícios. Então, eu vou passar a lista de exercícios para vocês, mas ela não é uma coisa, não é suficiente, digamos assim. Vocês têm que correr atrás de mais exercícios. A lista de exercícios é uma amostra do que vocês precisam fazer, mas vocês precisam correr mais atrás ainda e gastar tempo estudando. Eu gosto de incentivar os alunos a se comunicarem também, então estudarem juntos, trocarem ideias, eu acho que isso é muito importante. A gente consegue fazer muito mais junto do que sozinho, isso é verdade aqui também no curso. Então eu queria pedir para alguém, depois, né, se voluntariar a criar um grupo no WhatsApp, a gente tem feito isso. Essa turma está bem grande, então não sei como é que vai funcionar, mas se alguém quiser se voluntariar a fazer isso, seria excelente, criar grupo no WhatsApp. Vocês podem me adicionar nesse grupo depois, se vocês quiserem. Posso mandar o meu telefone aqui no chat, ou, enfim, coordenem entre si, tá? Eu vou deixar essa incumbência para vocês. Tem até como você fazer um link, sei lá, criou um grupo e aí você cria um link e aí você manda esse link para as pessoas, enfim, vocês sabem disso muito melhor do que eu. Eu já não sou, sei lá, tão tecnológico quanto vários de vocês aí, então se virem com isso. Mas criem esse grupo e aí lá vocês podem tirar dúvidas, a gente pode se comunicar rápido. Eu estou sempre online durante o dia, então, em geral, se tiver alguma pergunta e eu olhar ela, eu vou responder assim que eu puder e tudo mais, tá? Então é isso, por enquanto. Alguma dúvida, gente, sobre a matéria, sobre o que a gente falou até agora? Não? Ninguém quer perguntar alguma coisa? Legal. Bom, do que é o curso, né? O que é esse curso de mecânica quântica? Então, acho que, não sei, o pessoal da pós-graduação provavelmente já teve um contato com isso antes, e o pessoal que está chegando agora da graduação provavelmente está muito ansioso por isso, porque é uma coisa muito falada, né? Mecânica quântica é um tópico interessante, moderno e
e é importante, vocês devem ter ouvido falar nisso bastante. E ainda mais agora que está tendo um hype, né? O pessoal está falando da nova revolução quântica, aí tem as revoluções quânticas. A primeira revolução quântica, não existe nenhuma definição formal disso que eu estou falando, mas em geral as pessoas falam sobre isso, né? A primeira revolução quântica foi a descoberta da mecânica quântica, depois a segunda revolução quântica foi a aplicação desses princípios de mecânica quântica para a construção de várias tecnologias, né? Por exemplo, um transistor, que é o elemento fundamental de um computador, é um objeto, uma tecnologia que depende da descoberta da mecânica quântica, né? Você não consegue fazer um transistor se você não sabe sobre átomos e como é que eles interagem entre si. Não tem como fazer isso. O laser também, que é uma tecnologia que é usada em tudo, essencialmente várias tecnologias hoje, de telecomunicações, até astrofísica, até, sei lá, coisas práticas do dia a dia, né? Sistemas de medição, tudo usa laser, basicamente. Então, o laser é outra coisa que não tem como você fazer se você não entende de mecânica quântica. E hoje em dia está tendo um hype muito grande em torno da mecânica quântica por causa dessa coisa de tecnologias quânticas, das quais o computador quântico é o exemplo mais importante, né? Então, você usar os princípios da mecânica quântica para guardar e processar a informação de forma eficiente, né? Simular sistemas físicos, resolver problemas matemáticos para os quais a gente não tem nenhuma noção de como resolver usando computadores usuais, clássicos, que a gente tem à disposição hoje em dia, né? Então, está tendo muito interesse nisso agora. Então, a mecânica quântica está bem lá no meio dos holofotes agora, nos jornais, volta e meia sai no jornal lá que o Google alcançou a supremacia quântica. Vocês já devem ter ouvido falar esses nomes, né? E, assim, é hype, né? Hype, é uma bolha, de repente a bolha estoura e ninguém fala mais disso, mas é um hype bem justificado, assim. Eu sou um defensor disso, eu acredito que a gente está num momento bom para vocês aprenderem mecânica quântica direito. E é um momento de novas tecnologias que podem surgir, que estão surgindo e que vão fazer uma diferença global, assim. Então, acho que é uma coisa importante. E, fundamentalmente, a teoria é interessante pelo que ela pelo que ela representa em si, né? Uma vez eu li um livro que me marcou muito, que é um livro de divulgação científica, se chama Uma Breve História de Quase Tudo. Não sei se alguém já leu esse livro aí. É um livro muito bom, do Bill Bryson, que é um autor americano, se não me engano. E esse cara, ele era basicamente um escritor que falava assim, eu não sei nada de ciência, eu gostaria de saber sobre ciência, mas eu não quero saber de uma forma superficial, eu quero realmente ter uma noção de como as coisas são feitas e de por que as coisas são do jeito que elas são. Então, ele parou a carreira de escritor dele por uns 2, 3 anos e ficou estudando ciência por conta própria. Mas a forma dele estudar era que ele viajava e conversava com os caras da área, né? De várias áreas, de biologia, de química, de paleontologia, de astrofísica, de mecânica quântica. Então, ele viajou o mundo conversando com os melhores caras dessas áreas e escreveu esse livro, no final das contas, Uma Breve História de Quase Tudo. E eu achei muito maneiro porque a gente, como cientista, a gente foca numa coisa, né? Então, a nossa visão fica muito focada naquela coisa, assim. E aí, depois que eu li esse livro, há uns anos atrás, eu brinco, né? Eu falo que isso aplicou um widescreen na minha visão, né? Isso alargou a minha visão, assim, de uma forma incrível. Porque você começa a perceber que as coisas estão conectadas. Então, por exemplo, antes de você estudar mecânica quântica, né, você não tem como saber muito sobre átomos e sobre luz e sobre a interação dos átomos com a luz, por exemplo. Isso é óbvio, né?
Mas quando você dá esse enable, né? Quando você dá você descobre esse macete da mecânica quântica, você descobre a teoria, de repente você está capacitado a entender um monte de coisas sobre o universo que antes estavam obscuras e que antes eram impossíveis de ser compreendidas. Então, por exemplo, você pode, entendendo mecânica quântica, você entende átomos, e aí com a hipótese de que os átomos são os mesmos em todos os lugares do universo, você consegue olhar para o universo agora e inferir coisas sobre lugares muito longe. Então, você sabe que tem a tabela periódica dos elementos, hidrogênio é o átomo mais simples, eu sei como é que hidrogênio interage com radiação agora, porque eu sei mecânica quântica, então eu tenho como estudar o hidrogênio aqui na Terra, apontar os meus telescópios para o céu e depois, a partir da informação que eu obtive aqui no laboratório, eu consigo inferir novas coisas sobre o hidrogênio lá longe, sobre o universo lá longe. Eu posso usar isso para fazer um mapa da galáxia, eu posso usar isso para fazer um mapa do conjunto de galáxias que estão próximos da gente, né? Isso é uma coisa que não teria como fazer se eu não entendesse essas interações entre os átomos e a luz, e a radiação eletromagnética, que é impossível sem a teoria quântica. Outro exemplo de coisa legal que também bota isso num contexto mais geral é que, se você parar para pensar, não tem como você saber a idade das coisas sem saber mecânica quântica, né? Não tem como você saber quantos anos a Terra tem. A Terra tem 4,3 bilhões de anos, né? As estimativas são em torno disso, mais ou menos uma barra de erro, uma incerteza de alguns bilhões de anos, que é razoavelmente pequena, né, para as escalas de tempo que a gente lida nesse contexto. Mas não tem como você saber a idade da Terra se você não souber a mecânica quântica, porque, essencialmente, essas medidas são feitas com um tempo de decaimento radioativo, que é um fenômeno essencialmente quântico. Então, é o tipo de coisa que conecta várias áreas diferentes da ciência, sabe? O fato de que essa mesa aqui é dura, né? O fato de que a matéria é estável, o fato de que o Sol queima. Escolhe qualquer fenômeno que você quiser, essencialmente depende de algum conhecimento da teoria quântica em algum nível, né? Então, só para convencer vocês que isso é importante, e de que vale a pena estudar, sem falar de que a matéria vai tomar ela vai ser uma mudança muito grande na nossa perspectiva, né? Então, eu gosto de falar para as pessoas que a mecânica quântica ela é mais do que uma teoria, né? Ela é uma visão de mundo, é uma visão totalmente diferente do que a gente está acostumado. É bastante diferente da mecânica clássica que a gente está acostumado a estudar até aqui, né? E algumas pessoas gostam de falar que a mecânica quântica é uma coisa que vive entre física e matemática, não é nem 100% física, nem 100% matemática. Então, essas ideias quânticas você pode aplicar em diferentes contextos, né? Mais sobre isso mais tarde. É uma visão que vai mudar a nossa noção de determinismo, né? Então, da mesma forma que o Einstein mudou as nossas visões de espaço e tempo com as teorias da relatividade dele, né? Espaço e tempo não são mais conceitos absolutos, eles são conceitos, você tem que unificar eles num conceito de espaço-tempo, né? Isso exige uma mudança muito grande na nossa noção, na nossa percepção de tempo e na nossa percepção de espaço. A mecânica quântica é análoga, mas na nossa noção de determinismo. Então, conforme a gente vai ver ao longo do período, né, a gente é forçado, através de experimentos, né, a abandonar essa ideia de que as coisas são pré-determinadas, né, de que, dadas as condições iniciais de um sistema, você consegue prever exatamente o que vai acontecer com aquele sistema, né? A gente vai ter que abandonar essas ideias. Então, tudo isso é muito lindo e é muito interessante, profundo e blá, 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 mas, na prática, vocês vão ter que ter paciência, porque vocês têm que entender que, para poder apreciar todas essas coisas que eu estou falando, é um trabalho de anos,
tá? Não é uma coisa assim, no fim do período eu vou estar especialista e vou entender tudo de mecânica quântica. Não, não necessariamente, isso não é verdade. No fim do período vocês vão saber do que se trata a teoria, vocês vão ter uma visão mais aprofundada do que é, vocês vão poder fazer algumas contas em relação a isso, né? Mas eu já tive várias reclamações assim do tipo, mas isso aí que você está falando não tem aplicação nenhuma, isso daí que você está... E assim, a minha resposta para isso é que realmente é uma coisa que é construída ao longo de muito tempo, demora para você se sentir confortável com o negócio a ponto de poder aplicar em várias coisas. Mais ou menos que nem o mestre Miyagi, quando ele bota o cara no Karate Kid para ficar limpando a janela, ele tem que ficar primeiro fazendo um movimento que não tem nada a ver. E aí, depois de anos fazendo isso, quando ele vai para uma luta, ele começa a limpar a janela e ele segura todos os golpes de todo mundo. Então, é um negócio análogo que vai acontecer com vocês. Tá? Então, vai demorar, vai ser suado, vai tomar esforço, vai parecer em vários momentos que é um negócio extremamente abstrato, seco e sem sentido, mas eu espero que depois de algum tempo as coisas começam a cair no lugar. Por isso é tão importante a leitura de vocês e é tão importante vocês trazerem dúvidas, mesmo que dúvidas conceituais sobre o assunto ao longo do período. Tá? Vocês têm total liberdade de fazer isso e de me interromper e falar quando vocês quiserem. Então, como é que é a estrutura do curso, né? Então, os tópicos que a gente vai estudar ao longo do período. Então, eu gosto de dividir esse curso em 3 etapas. Então, a primeira etapa é formalismo matemático. Então, a gente vai gastar um tempo considerável falando disso, ok? De formalismo matemático. A gente vai construir a matemática necessária para construir a mecânica quântica. Então, a gente já parte daí, né? Claro que a gente vai precisar de cálculo, vocês têm que estar craques em tudo que envolve derivada, integral, cálculo diferencial, em uma e várias variáveis, né? Álgebra linear é importantíssimo. Tem um cara, eu esqueci o nome dele, mas ele dizia que se você pegar um livro de mecânica quântica e tirar fora todos os nomes de física, o que sobra é um livro de álgebra linear. Então, é extremamente importante, assim. Então, o conceito de vetores linearmente independentes, o conceito de operadores lineares, o conceito de alto valor, o conceito de alto vetor, o conceito de diagonalizar uma matriz, encontrar uma base onde a matriz é diagonal. Tudo isso a gente vai precisar, mas a gente vai rever na linguagem da mecânica quântica, tá? Então, a gente vai gastar um tempo bastante considerável com formalismo matemático e a coisa vai parecer bem seca e, ao longo desse tempo, a gente vai ficar meio assim, mas tá bom, mas e aí? Eu vou tentar minimizar isso, trazendo exemplos físicos para vocês, mas a gente tem que passar por esse momento de reflexão matemática para poder apreciar a teoria. Dentro desse formalismo matemático, né, a gente vai estudar alguns exemplos, né? Não sei se eu boto agora... Bom, vamos colocar aqui. Exemplos simples de sistemas físicos. Unidimensionais, né? 1D, né? Usando mecânica quântica. Então, aqui, por exemplo, a gente vai estudar a partícula livre, que é a coisa mais simples que tem, né? Partícula livre. Então, pensa numa partícula que não tem nenhuma força atuando sobre ela. Né? Essa deve ser a coisa mais simples que a mecânica quântica é capaz de descrever. Né? Então, partícula livre quântica. A gente vai estudar partícula
numa caixa. Então, a gente coloca a partícula livre aprisionada num volume finito de espaço, né? Esse é um sistema que a gente vai estudar. Vários de vocês já devem ter visto esse sistema em estrutura da matéria 1, né? Mas aqui a gente vai ter uma perspectiva ligeiramente diferente, tá? Então, vai ter coisa nova para ver, não é só... A gente vai ver um pouco sobre tunelamento nesse meio do caminho, sempre com exemplos físicos concretos, sempre que possível, né? Aí vem um dos sistemas físicos mais importantes para a gente, né? Que é o oscilador harmônico. O oscilador harmônico quântico. Então, tinha um físico de Harvard, famoso, Sidney Coleman, era um cara de teoria quântica de campos, que dizia que o trabalho de um físico teórico consiste em entender o oscilador harmônico em níveis de abstração cada vez mais avançados. Então, no final das contas, quase tudo é resumido a osciladores harmônicos. Isso não é bem verdade, mas a gente vai ver que várias coisas podem ser descritas por osciladores harmônicos. Então, o oscilador harmônico é um exemplo de um sistema físico muito importante que a gente vai olhar com muito detalhe nessa primeira parte. Tá? Bom, eu diria, deixa eu chamar isso aqui de 1A e isso daqui de B. Então, essa é a primeira parte do curso. Certo? Então, é estudar esses sistemas físicos simples. Tá? Na segunda parte do curso, a gente vai dedicar um tempo estudando a teoria de momento angular. Rotações, basicamente, em mecânica quântica. Então, a gente vai ver, né, isso é uma coisa importante também, porque quando a gente for avançar para sistemas mais complexos, que nem o átomo, né, a gente vai ver que esses sistemas, eles vivem no espaço tridimensional, então a gente tem que falar de momento angular. E aí, por final, a última coisinha do curso lá, quando a gente estiver chegando no final, esse é onde para o curso de Mecânica Quântica 1, é o átomo de hidrogênio. Então, essa é a visão global da coisa, né? Dos próximos 4 meses, digamos assim. Então, são esses tópicos aqui. Então, curso de Mecânica Quântica 1, no final desse curso, vocês vão poder saber do que se trata a mecânica quântica, vocês vão saber resolver problemas simples, unidimensionais, onde resolver o problema significa dizer, vocês vão saber calcular, em função do tempo, né? Vocês vão calcular a evolução temporal dos sistemas, das funções de onda dos sistemas, né? A gente vai introduzir esse conceito de função de onda, que é um objeto matemático a partir do qual a gente consegue calcular probabilidades de resultados de medidas que a gente pode fazer sobre o nosso sistema, né? Essas funções de onda, elas evoluem no tempo de acordo com a equação de Schrödinger. A gente vai aprender a resolver a equação de Schrödinger em vários contextos diferentes, primeiro em uma dimensão. Depois a gente vai estudar o momento angular, né? O que significa para objetos quânticos rodarem, né? Eles estarem em rotação, terem momento angular não nulo. E, por final, a gente vai juntar isso tudo e aplicar na descrição do átomo de hidrogênio, né? E a gente vai estudar quais são os estados estacionários do átomo de hidrogênio, né? do elétron, né? Um átomo de hidrogênio é um próton e um elétron, orbitando um em torno do outro. E aí a gente vai simplesmente aplicar todos esses conceitos para estudar esse problema de entender os níveis de energia do átomo de hidrogênio e quais são os estados estacionários, e tudo por aí vai. Então, essa é a matéria de uma maneira geral. É isso que a gente vai fazer pelos próximos 4 meses. Alguma dúvida, gente?
Alguém quer fazer alguma pergunta? Vai dar uma relembrada em álgebra? Vou dar, mas na linguagem de Bra e Cat. Eu vou introduzir o que é um Bra, o que é um Cat, essas coisas todas, e aí a gente vai relembrar os elementos principais de álgebra linear que a gente vai precisar. Tá? Mas é uma relembrança, não é Sim. álgebra. Eu fiz no meu primeiro período, agora estou no último. Aí tem um tempinho. Você provavelmente vai ver que é bem mais fácil do que foi naquela época. Ainda mais com as notações que a gente vai introduzir aqui. Mais alguma dúvida, gente, sobre essa visão geral do curso? Alguém quer comentar alguma coisa, adicionar algum comentário, fazer uma pergunta? Não? Tá bom. Então, eu gosto de motivar o curso, né? As próximas 2 aulas, né? Hoje e a próxima aula, né? 2 primeiras aulas, eu gosto de motivar, né, com qual é o problema da mecânica clássica. Então, eu gosto de falar nisso. Porque para a gente abandonar a nossa visão do mundo de mecânica clássica, a gente tem que entender, né? A gente tem que ser levado a isso. Não é que alguém algum dia acordou e falou: caraca, mecânica quântica, escreveu tudo no papel. Não. Isso é uma coisa progressiva e é ciência, né? Então, ao longo de vários anos, as pessoas foram fazendo experimentos e aí os resultados desses experimentos foram levando a essas reflexões, né? E foi através de experimentos que as pessoas perceberam as dificuldades que a mecânica clássica tinha em descrever os resultados desses experimentos, né? É uma coisa que é construída progressivamente. Então, eu gosto de revisar, ou pelo menos contar uma historinha para vocês, para botar em contexto qual é o problema por trás da mecânica clássica, né? Alguém tem algum comentário sobre isso? Alguma pergunta? Alguém sabe me dizer qual é o problema da mecânica clássica? Eu lembro de ter não sei se esse foi o primeiro problema que apareceu, mas teve a catástrofe do ultravioleta. Boa. Na radiação do corpo negro. Isso, excelente. Então, relembrando o que a Lisandra está falando, isso é um problema mesmo da mecânica clássica, né? O Lord Kelvin, que era o físico mais importante do século, considerado um dos físicos mais importantes do final do século XIX, né? Ele falou numa palestra pública que ele deu, ele disse: a física está acabada já, a gente já resolveu todos os problemas. A gente tem, de um lado, a mecânica newtoniana, que descreve todos os objetos mecânicos que a gente tem notícia, e, do outro lado, a gente tem a teoria eletromagnética de Maxwell, né? Aí, no meio, a gente tem termodinâmica, que na verdade, é uma aplicação da mecânica newtoniana para muitos corpos, né? A teoria do calor e da entropia. E isso está tudo basicamente compreendido, não tem nada novo para a física fazer. Tem só uma questãozinha que, quando a gente estuda a termodinâmica de um sistema, de um corpo negro, né? O corpo negro é basicamente um objeto a uma temperatura T, né, para o qual o coeficiente de emissão e absorção de energia são iguais, ele está em equilíbrio com o ambiente externo dele, né? Eles tentavam calcular qual é a energia irradiada por um corpo negro a uma temperatura T, na forma de radiação eletromagnética, né? E aí tinha um modelinho para isso, tinha um modelinho mecânico, né? Que você tinha basicamente várias cargas distribuídas no corpo negro e elas estavam a temperatura T, né? E você calculava a energia radiada por elas e a consequência da mecânica clássica e do eletromagnetismo de Maxwell era que a energia irradiada era infinita. Então, isso é chamada catástrofe do ultravioleta, né?
E, obviamente, a energia não pode ser infinita, né? Se eu pegar um pedaço de carvão, que é uma boa aproximação para um corpo negro, né? Deixar ele numa lareira lá, ou um pedaço de metal e deixar ele na lareira lá e ficar aquela coisa incandescente, né? É quente, mas, obviamente, a energia não é infinita. Tipo, se a energia fosse infinita, não importa onde eu esteja, eu ia morrer, porque o negócio está jogando uma energia infinita em cima de mim. Então, obviamente, a energia não tem como ser infinita. É um fato experimental simples, né? Então, esse era um dos problemas com a mecânica quântica. Tinham vários outros, dos quais eu vou falar hoje para vocês, né? Um outro problema da mecânica quântica era o seguinte, é que a gente tinha... Bom, de um lado a gente tem as leis de Newton. Né? Tem as 3 leis de Newton lá, mas para a gente mais importante aqui é F igual a ma. Então, isso aqui é uma equação, né, que governa o movimento de objetos mecânicos. Né? De um lado eu tenho a força, do outro lado eu tenho a aceleração. Lembrando, a aceleração é a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Deixa eu usar a letra R. Deixa eu colocar vetores aqui. Isso daqui é a massa e isso daqui são as forças que atuam no corpo. Então, isso descreve, né? As forças são funções em geral. Ela pode ser uma função do tempo, ela pode ser uma função da posição e ela pode ser uma função da velocidade, derivada da posição. Né? Em física, a gente usa essa notação de pontos, né? Então isso aqui seria derivada segunda é R em 2 pontos, né? E a derivada primeira é R ponto. Então, só para lembrar essa notação. Então isso aqui é a definição de R 2 pontos e a definição de R ponto. Okay? Então isso daqui é uma equação diferencial, né? Que se eu te der a força, pode ser função do tempo, função da posição e função da velocidade. Você tem como relacionar isso com a aceleração. Tem esse coeficiente de proporcionalidade, né? Que é a massa. Ele caracteriza a inércia ou a resistência de um objeto a mudar o seu estado de movimento. Né? E aí, basicamente, essa equação aqui, quando eu escrevo o lado direito em igualdade com o lado esquerdo, eu tenho uma relação que relaciona R 2 pontos, R ponto, R e o tempo. Né? Então, isso é uma equação diferencial de segunda ordem. E aí, como toda boa equação diferencial de segunda ordem, se eu der a posição inicial, né, de t igual a 0, né, digamos. Se eu te der a posição inicial e a velocidade inicial do objeto, a trajetória do objeto está completamente determinada a partir dessa equação aqui. Né? Então, se eu souber as forças, a posição inicial e a velocidade inicial, né? Onde o objeto está num tempo t igual a 0. E para onde ele está indo, então representar por um vetorzinho aqui, né? Eu tenho como saber exatamente para onde ele vai estar em cada instante do tempo. Né? Isso é a noção de trajetória. Que objetos têm uma posição e uma velocidade bem definidos a cada instante do tempo, e esses objetos e essas posições e velocidades a cada instante do tempo são funções de condições iniciais. Okay? Então, as leis de Newton, né, elas são determinísticas, no sentido de que se eu te der a informação inicial, você tem como me dizer
tudo que vai acontecer com o objeto daqui para frente, para sempre, durante toda a história do universo. Né? Então, teve aquele físico francês, Pierre-Simon de Laplace, que falou, ele era um cara bem filosófico, famoso da época dele. Ele falou, se você me der as posições e as velocidades de todos os objetos no universo, eu vou poder te dizer qual vai ser a história futura do universo completo. Né? Claro que depende de você ser capaz de calcular tudo isso, mas, em princípio, uma criatura dotada de um poder computacional arbitrário poderia fazer isso. Tudo bem, gente? Então, de um lado, a gente tem leis de Newton, esse cara aqui. Do outro lado, a gente tem a teoria de Maxwell, né? Do eletromagnetismo. São as leis do eletromagnetismo. É uma teoria um pouco mais sofisticada que as leis de Newton. Né? Isso aqui é de 1865. Isso daqui é de 1687. Então, tem aí uns 200 anos de diferença. Né? Então, é como se, assim, a gente tem mecânica quântica hoje em dia, então a gente tem a mecânica quântica, mais algum trequinho que alguém vai descobrir daqui a 200 anos, e aí os físicos do futuro estão em posse dessas duas peças de conhecimento, né, dessas duas teorias, né? E aí eles veem quais são as consequências dessas duas teorias, né? Se você tentar misturar as duas juntas, né? Então foi isso que os físicos do início do século passado, né, do final do século XIX, início do século XX, fizeram. Eles tinham as leis de Newton e eles tinham as equações de Maxwell, e aí eles tentaram combinar essas duas coisas e ver quais eram as consequências de você combinar essas duas leis juntas, né, num contexto único. Okay? Então, aqui dessas leis do eletromagnetismo, né, sai o conceito de luz. Então, por exemplo, luz é radiação eletromagnética. Eu estou só comentando em linhas gerais, eu não estou demonstrando nada para vocês. A gente vai usar uma consequência dessa teoria agora no resto da aula, que é a consequência seguinte. Então, se eu tiver uma carga elétrica aqui, uma carga E, por exemplo, vamos chamar de E, e essa carga ela tem uma certa aceleração, ok? Então, essa carga ela vai irradiar radiação eletromagnética, né? E a potência irradiada, que eu vou chamar de L, é a energia irradiada por unidade de tempo. Né? Ela segue a seguinte expressão. Isso daqui é igual a 1 sobre 4πε0, é aquele fator eletromagnético da permissividade do vácuo, 1 sobre a velocidade da luz ao cubo. Tem um fator de 2/3 aqui. E aqui tem a carga ao quadrado vezes a aceleração ao quadrado. Tudo bem, gente? Isso daqui é consequência, né, das leis do eletromagnetismo. Esse carinha aqui. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar uma carga eletromagnética e chacoalhar ela, se eu der uma aceleração para ela, ela vai emitir radiação eletromagnética. Okay? Ela vai emitir luz, basicamente. E esse é o princípio do rádio, né? É o mesmo princípio de uma antena de rádio. Né? Quando eu tenho uma antena de rádio é uma coisa assim, né?
sei lá, como é que é uma antena? Uma coisa assim, né? Aí tem uns fiapos aqui assim. Se eu amplificar isso aqui com uma luneta capaz de olhar microscopicamente o que está acontecendo, né? Eu vou ver essa antena, um fio aqui, e aqui eu tenho elétrons que podem andar ao longo desse fio condutor, né? E aí, quando uma onda eletromagnética incide sobre esse carinha aqui, né? Isso vai fazer com que esse elétron chacoalhe, né? Então, uma onda eletromagnética, ela move uma carga elétrica, e esse filme voltado ao contrário, se eu pegar um filme microscópico disso e passar ele ao contrário, é como se eu pegasse uma carga, né, e chacoalhasse ela, se eu desse aceleração para ela, ela vai gerar ondas eletromagnéticas. Então, esse é o princípio de um emissor de rádio, por exemplo, né? Então, o emissor é o receptor, é o mesmo filme voltado ao contrário. E aí a energia que essa carga vai irradiar por unidade de tempo, ou seja, a potência irradiada, né, ela depende de umas constantes físicas, tem um pré-fator numérico aqui, e tem a carga elétrica ao quadrado vezes a aceleração ao quadrado. Okay? Então, isso é a lei de Lorentz, se não me engano. Lorentz. Algo assim. Então, quem nunca viu isso, não se preocupa, né? Por enquanto, eu estou só explicando conceitualmente, né? Essa é uma lei que deriva das leis de Maxwell, do eletromagnetismo. Então, você tem como mostrar isso. Quem nunca viu, vai ver, eventualmente, num curso de eletromagnetismo 1 ou 2, não me lembro. Tá? É que, assim, eu tenho muita coisa para falar, é que eu me empolgo e aí eu fico falando das coisas. Então, mas eu acho que eu vou me deixar empolgar e vou falar mesmo assim, porque aí vocês vão vendo em detalhes as coisas. E se não der tempo, a gente continua na aula que vem, tá? Porque eu estou olhando o tempo aqui, o tempo está indo embora e eu estou falando. Tá, todo mundo entendeu até aqui o que eu falei? Tá claro isso? Então, se eu pegar uma carga elétrica e fizer chacoalhar ela assim, ela vai emitir onda eletromagnética. Okay? Ao mesmo tempo, a gente tem a segunda lei de Newton, F igual a ma, que governa o movimento de uma carga mecânica, de acordo com Newton, né? Se eu quiser aplicar as leis de Newton para essa carguinha, eu vou ter que usar F igual a ma. Então, a proposta do que eu quero fazer daqui a pouco, ou na aula que vem, porque eu acho que não vai dar tempo, é combinar essas duas coisas. Tá? Então, a gente vai calcular, no contexto de um átomo, né? Então, vamos pensar num átomo. Então, eu tenho aqui o núcleo do átomo. E eu tenho aqui um elétron orbitando em torno desse átomo. Vamos fingir que a gente está no século XIX e vamos aplicar o modelo planetário do núcleo, que era uma ideia que tinha na época, mas, enfim, essa ideia meio que surgiu com... Quem pode me dizer de onde surgiu essa ideia do modelo planetário? Quem foi o cara? Foi o Rutherford. Foi o Rutherford? Exatamente, Isabel. Obrigado. Foi o Rutherford, né? Rutherford. Esse cara era um físico experimental no final do século XIX, início do século XX, né? 1900, por aí, ele fez o seguinte, né? Tinham várias ideias para um modelo atômico, né? Então, tinha essa ideia do modelo de Thomson, né? Que o átomo era uma espécie de gel onde os elétrons estavam grudados, né, nessa geleia aqui. Então, tinham vários elétrons aqui grudados ali naquela geleia, né? Então, esse era um modelo, né? E outra ideia, né, era que, bom, e essa geleia, de alguma forma, seria
uma coisa com a carga nuclear espalhada ali, de uma forma gelequenta. Tá? E os elétrons ficavam lá grudados nessa gelese. Esse era o modelo de Thomson. E esse modelo era bom até certo ponto. Ele explicava várias coisas, como, por exemplo, alguns materiais, né? Você tinha como explicar o índice de refração do material, por exemplo, levando em consideração que, na presença de um campo elétrico, na presença de um campo elétrico oscilante, ou seja, de luz, essas cargas elétricas eram ligeiramente deslocadas do ponto de equilíbrio delas, né? Isso induzia uma polarização nesse material, e essa polarização ela atua de volta nas equações de Maxwell, nas equações de onda, né? E isso pode ser visto como uma mudança no índice de refração do material. Então, até certo ponto, esse modelo ele era consistente com esses experimentos, né? Que mediam o índice de refração da luz nesses materiais. Mas aí o Rutherford falou, bom, vamos então fazer um experimento para confirmar esse modelo aqui. Então ele fez uma folha de ouro, né, bem fina, com poucas camadas atômicas aqui, né, aproximadamente ordem 1, né? E vamos pegar um núcleo, né, partículas alfa, e jogar nesse cara daqui. Okay? E aí ele media com um detector. Ele media com um detector aqui. Esse detector ele varria uma certa região, né? Ele podia andar com esse detector em torno dessa região aqui. Podia medir, né, o número de partículas alfa que chegavam nessa superfície aqui. Né? Algumas batiam ou passavam, outras voltavam, né? E aí, dependendo desses ângulos aqui, com os quais elas voltavam, você consegue inferir, né, uma ordem de magnitude do tamanho do núcleo. E aí ele descobriu que o tamanho do núcleo tinha que ser da ordem de 10 a menos 14 metros, menor ou da ordem. E isso era inconsistente com o tamanho do átomo na época, né? As pessoas já tinham estimativa do tamanho do átomo, né? Estimativa do tamanho do átomo da ordem de 10 a menos 9 a 10 a menos 10. Deixa eu escrever melhor isso aqui. Metros. Então, com esses experimentos de Rutherford, basicamente espalhamento, né, os primeiros experimentos de colisão de partículas, né, ele conseguiu inferir que o núcleo tinha que ter um tamanho aproximadamente 10.000 vezes menor do que o tamanho do átomo em si. Então, isso favorecia esse modelo atômico planetário, né? Então, a gente já sabia, as pessoas já sabiam por experimentos na época que esse modelo aqui não funcionava. Então, isso aqui foi excluído pelos experimentos. Então, sobrou essa versão planetária aqui do átomo. Tudo bem? Eu gosto de dar uma noção desses números, porque nós somos cientistas, né? Eu ia falar, nós somos físicos, mas tem químicos e engenheiros aqui também, mas todos são cientistas, né? Então a gente tem que saber os números que a gente está falando, a gente tem que ser capaz de ter uma ideia boa desses números. Bom, isso aqui, 10 a menos 14 metros, é pequeno, gente. É bem pequeno. É difícil até de começar a falar o quão pequeno esse número é, né? Mas você pode pensar alguma coisa assim do tipo, eu sempre gosto de pensar, se o átomo fosse uma bola de gude de 1 centímetro, né? Sei lá, 1 centímetro. O raio da bola de gude, o diâmetro, sei lá, que seja. Então, o elétron está orbitando uma órbita, né, que é aproximadamente 10 a 4 vezes maior que isso. Então, se essa bolinha de gude for 1 centímetro, né, o tamanho do núcleo, então o elétron está orbitando, centímetro é 10 a menos 3 metros, né? Perdão, 10 a menos 2, né? Seria milímetro.
10 a menos 2, né? Vezes 10 a 4. Então, isso aqui dá aproximadamente 100 metros. Então, se você tem uma bolinha de 1 centímetro, o tamanho do átomo, né? Então, lá, mais ou menos, no fim da rua onde eu estou, é onde o elétron está orbitando. Então, tá longe, né? Só para dar uma noção, assim, que o elétron, até onde a gente sabe, é uma partícula pontual. Ele não tem estrutura interna, então ele tem tamanho essencialmente zero. Então, só para dar uma perspectiva o átomo é pequeno, mas se você olhar do ponto de vista do núcleo, o átomo é enorme. Então, é legal pensar assim, é uma coisa bem grande. Então, esse modelo foi favorecido pelos experimentos. Okay? Então, vamos combinar essas duas teorias, né? Então, a gente tem um elétron aqui orbitando. Ele tem que seguir F igual a MA. A gente tem que usar F igual a MA para ele. Mas, segundo as equações de Maxwell, toda vez que eu tenho aceleração, e aqui eu tenho aceleração centrípeta o tempo inteiro, porque ele está orbitando numa órbita aproximadamente circular, eu tenho que ter uma aceleração atuando nele. Essa aceleração centrípeta, lá da escola, se vocês lembrarem. Física 1 é melhor. Se vocês lembrarem lá de Física 1, tem para uma coisa estar girando, ela tem que estar acelerada, né? Então, para ela estar acelerada, ela tem que emitir radiação eletromagnética. Okay? Se ela emite radiação eletromagnética, ela perde energia. E se ela perde energia, essa energia tem que estar vindo de algum lugar. A energia vem da energia potencial do elétron. Ok? Tudo bem, gente? Então, se vocês lembrarem a interação de Coulomb, né? Ela é uma coisa menos E ao quadrado sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R, né? Isso é o potencial de Coulomb. Né? Esse carinha daqui, quando eu derivar ele, né? A força é menos o gradiente do potencial. Então, quando eu derivo isso daqui, desce um menos aqui, isso fica mais. Com esse menos aqui, isso vira uma força atrativa. Fica menos E ao quadrado sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R ao quadrado, que é o raio da órbita, né? Lá de mecânica clássica. Então, tem que ter esse sinal menos aqui. Então, significa dizer que se o elétron está perdendo energia, o raio da órbita dele está diminuindo. Né? Porque a energia de interação dos dois é negativa. A energia ela diminui. Né? Então, conforme o raio diminui, esse número fica cada vez mais e mais negativo. A energia está descendo. Certo? Então, perder energia para o elétron significa perder a altitude da órbita. Faz sentido, gente? Então, as duas consequências, né? As duas leis fundamentais do século XIX, né? Que são F igual a MA e a teoria de Maxwell, prevêem que um elétron orbitando em torno do núcleo vai perder altitude. Então, ele vai perder altitude, ele vai espiralar. Então, aí vai dar aquele aviso do avião. Está caindo. Até que ele eventualmente vai colapsar no núcleo. Né? E é pior ainda, porque olha só. A aceleração é a aceleração centrípeta, ela é V2 sobre R. Então, quanto menor o raio da órbita, maior a aceleração, porque ela é inversamente proporcional com R. E quanto maior a aceleração, mais energia ele perde por radiação. Então, o efeito só piora com o tempo. Então, esse L vai aumentando conforme... Então, ele perde um pouco de energia e começa a irradiar mais ainda, porque o raio da órbita, a curvatura da órbita está cada vez menor. Né? Até que a curvatura é um negocinho pequenininho lá em torno do núcleo, está irradiando para caramba, pum, acabou o ar. Tá? Agora, a questão toda é quanto tempo demora para isso acontecer. Né? Então, se eu calcular
e botar os números, ideia que isso acontece a cada 10 elevado a 30 anos, não é um problema. A gente nunca vai ver isso. 10 elevado a 30 anos é um número absurdo. Você nunca vai ver esse efeito. Mas se der 10 a menos 10 segundos, 10 a menos 14 segundos, então é um problema absurdo, porque está em contradição gritante com o que a gente observa aqui, né? Os átomos estão estáveis aqui. Isso aqui não está decaindo de uma forma absurda. Então, esse é um problema da mecânica clássica, junto com a teoria eletromagnética, que a gente vai começar na aula que vem calculando isso. Então, vamos calcular. Eu vou deixar como um exercício para vocês tentarem fazer, mas a gente vai fazer na aula que vem, tá? Então, vamos tentar calcular usando a segunda lei de Newton e essa fórmula de Lorentz aqui. Vamos tentar achar um número para o tempo de duração de um átomo de hidrogênio. Tudo bem, gente? Então, a gente vai fazer isso na aula que vem. Eu não vou começar a fazer agora, porque com certeza isso vai demorar mais do que 15 ou 20 minutos, então eu vou começar do zero na aula que vem. E aí a gente vai ver que esse número é um número pequeno. Se vocês fizerem a conta certa, vocês têm que achar 10 picosegundos. Pico é 10 a menos 12. Então, se você piscar o olho, isso já é 6 ordens de magnitude maior do que, sei lá, muito maior. Né? Piscar o olho é que 1/10 de segundo, não sei. O tempo de reação humana é microsegundo. Então, antes de você ter qualquer reação, as consequências da mecânica clássica e da teoria eletromagnética, que são duas coisas que aparentemente estão corretas, né? São de que o átomo não é estável. Não tem como ter átomos estáveis. Então, isso estabelece para a gente a necessidade de uma teoria nova. A gente precisa de uma teoria nova para explicar um fato gritante do universo que a gente observa todo dia. Tá? Isso parece tudo... A gente vai calcular na aula que vem, não sei o que, então agora eu vou só falar um pouco mais antes de encerrar. Isso parece tudo meio distante e meio bizarro e meio gritante de longe assim na história, mas hoje em dia, enquanto a gente está tendo essa conversa, a física está numa situação completamente análoga. Não é sobre átomos, não é sobre nada que a gente tem acesso aqui na Terra, mas o fato é que o universo está em expansão acelerada. Né? E se a gente pegar nossas melhores teorias e tentar calcular por que o universo está em expansão acelerada, as nossas teorias dão um resultado gritantemente errado. Né? A aceleração do universo teria que ser ridiculamente... Basicamente, a conclusão é de que não existiria um universo macroscópico, segundo as nossas melhores teorias. Né? O modelo padrão de física de partículas e o modelo padrão de cosmologia. Então, é um ótimo momento para a gente ser físico. E não é, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa dúvida, ninguém tem a menor ideia de como resolver e ninguém tem a menor ideia sequer de como fazer um experimento que jogue alguma luz sobre essa questão. Mas é legal ver esse paralelo, entendeu? Porque da mesma forma como os carinhas do século XIX, né, os cientistas e cientistas do século XIX estavam nesse conundrum, né, nesse problema, hoje em dia a gente está num problema muito similar. Assim. Os números não batem. Você tem duas verdades que são essencialmente contraditórias, cada uma no seu regime de validade. É uma excelente teoria, mas quando você combina as consequências das duas em uma coisa única, vai tudo para o beleléu e a gente não sabe afirmar mais nada. Então, sim, a gente está numa situação bem interessante da história. Pode ser que demore 200 anos para resolver, pode ser que não resolva nunca, não sei. Mas é legal pensar que tem coisa para resolver e que a gente não sabe. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui. Na aula que vem, então, a gente vai continuar com essa conta, uma conta rápida e simples de mecânica clássica. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que vocês podem estimar o tamanho do átomo com coisas que vocês podem encontrar na cozinha de vocês hoje. Dá para fazer isso. Esse é um conhecimento pouco difundido, mas se você for na sua cozinha com uma máquina fotográfica e os equipamentos certos que você pode encontrar na sua casa, você tem como, e mais alguns números da Wikipédia, talvez, você tem como estimar o tamanho do átomo. Esse é legal.
E aí a gente vai depois discutir o experimento da dupla fenda, que vai motivar a introdução do conceito de ondas, né, dentro da mecânica quântica, e aí depois a gente vai cair no mundo real da matemática e ficar pelo menos um mês discutindo formalismo matemático. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Eu vou parar de gravar aqui, e aí quem tiver dúvida pode perguntar o que quiser agora.